Inclusive, eu vou baixar a aula de quinta, que a aula de quinta eu não tive problema nenhum, né? E aí eu disponibilizo a aula de quinta para vocês. Porque como são duas turmas, né? Vocês na terça e uma outra turma na quinta, as aulas são bem parecidas, né? Então, hoje a gente vai voltar, né, nos comandos de modificações. Vamos ver alguns outros comandos, alguns a gente já viu. E no final, nós vamos fazer 2 desenhos aí, né? Espero que dê tempo hoje da gente conseguir terminar os desenhos. Se não, eu vou preparar uma pasta para cada um dos alunos. E aí, quando vocês tiverem tempo, vocês fazem os desenhos e colocam lá nas pastas, né? Eu vou criar pastas. E aí vocês salvam com a data da aula, né? Porque aí depois fica como um método de avaliação também, tá? E aí vocês não ficam presos a assistir a aula no horário, né? Vou passar um e-mail para todo mundo explicando isso, porque aí se não tiver tempo de assistir durante o horário padrão aí das 7h30 às 9h30, pode assistir em qualquer outro horário e depois entrega o exercício. O interessante é aprender, tá? Então vamos lá. Nós vamos ver então, continuar com os comandos. Na semana passada nós fizemos o exercício lá com arcos, né? Hoje nós vamos fazer um exercício, ao invés de arco, nós vamos fazer o exercício já com círculo, linhas. Então, nós vamos usar aquela técnica de criar uma linha para facilitar a execução do exercício e depois a gente vai apagando. E como a gente tem essa possibilidade com o CAD, fica bem mais fácil desenhar, ok? Então, nós vamos continuar aí com os comandos de modificação e vamos fazer o exercício. O primeiro comando aqui, ó, né? Na verdade, não é um comando de modificação, mas é uma função aí para criar polígonos, tá? A gente consegue criar os polígonos aí, a gente chama de inscritos, circunscritos e através do tamanho da base dele aqui, tá? A diferença do inscrito e circunscrito é aqui, ó, um inscrito a gente cria um polígono dentro de um círculo, né? Ele vai ficar com as medidas deles por dentro. Já o circunscrito, né, nós vamos ter esse polígono e ele vai ser feito por fora. Eu vou mostrar lá no CAD para vocês. Então, vamos lá, já deixei o meu aberto para não perder tempo na hora de... Cadê meu CAD? Cadê meu CAD? Eu já... Ah, tá aqui. Bom, isso daqui não, vamos abrir. Então, eu já estava, né, fazendo algumas coisas. Então, vamos lá, ó. Quero abrir uma folha nova, né? Vou lá no azinho. Como na semana passada nós terminamos a nossa folha com legenda, tudo, ó, eu vou colocar aqui, ó, novo, tá? E vou selecionar a nossa folha lá, folha A4 oficial, que foi a que nós fizemos, onde eu tenho todas as camadas de trabalho, onde eu tenho a legenda, né, ó. Tá aqui, ó, as camadas de trabalho estão aqui, eu já vou até deixar em linha aqui pra gente fazer com linha. Minha legenda tá lá, ó, na folha A4, né? Belezinha. Então, vou lá para o modelo, porque lá nós vamos começar a desenhar agora, né? Então, polígono a gente pode Mas, ó, não pedi desenhar. boa pra levar lá pra fazenda, ó. Desculpa, Só que não vai ter jeito, eu acho. Mas eu acho que teu pai não vai querer, não. quem está falando é o Esbriça. Oi?
Ah, não, é que teu... Ah, tá aberto o microfone aqui, desculpa. É, então eu pensei que você estava perguntando alguma coisa. Ah, eu falei aqui com a minha esposa. Desculpa. Esquenta não, acontece. Vamos lá, ó. Nós vamos fazer um polígono, então, né? Ó. Eu posso digitar polígono, né? Ó. Cadê ele aqui? Ah, é que já tinha ali escrito, já estava começando. Polígono, né? Tá aqui. E ele pergunta para mim, quantos lados eu quero colocar nesse polígono? Aqui tem 4, tá? Vamos fazer com 4, depois eu faço com 5. Se são 4, eu vou dar só um Enter. Beleza. Especificar o centro do polígono. Se a gente tiver as coordenadas, né, os valores de x e y, eu posso clicar, né, digitar aquelas coordenadas. Mas se não tenho e quero fazer o desenho em qualquer parte aqui da tela, clique em qualquer lugar. Cliquei, tá? Aí ele pergunta para mim, deixa eu habilitar aqui o modo dinâmico, né, porque aí ele escreve ali, ó. Ele quer saber, ó, esse polígono que nós vamos fazer ele inscrito ou circunscrito? Vamos colocar a primeira opção aqui, ó. Inscrito, digito I e dou um Enter. Aí eu seleciono o tamanho dele aqui, ó. Vou colocar 1000. Joia. Ele fez Professor, eu não ouvi o senhor falar quadrado. em relação à lista, de quanto foi. Como que eu sei se tem 1000 ou não, né? Deixa eu... Ah, tem gente querendo entrar aqui, beleza. Ó, eu posso fazer o teste, né? Eu peço para fazer um círculo. Ele não vai achar o centro aqui para mim, mas eu engano ele, né? Faço uma linha aqui, ó. Peço para fazer um círculo, ele vai pegar o centro ali. Raio de 500, que seria o diâmetro de 1000. Raio 500. Por que ele não pôs 1000 lá? Vamos lá, vamos fazer o outro. Depois eu vejo aqui por que ele não... 1000, 1000, 1000. Então vamos lá. Polígono, Enter. Agora eu vou fazer um polígono com 5 lados. Beleza. Cliquei. Vou fazer inscrito também. Inscrito. Dou um Enter. Tá vendo? E eu faço ele do tamanho que eu quiser. Então vamos colocar lá 1000. Especificar raio do círculo. 1000. Tá aí. Ah, o raio é 1000. Por isso que não deu certo aqui. Porque se eu quiser fazer... Ó... Aqui ele também não vai achar o centro, a gente sempre engana ele, né? Vamos fazer aqui, ó. 1000. Olha lá, ó. Vamos usar esse cara aqui, ó. Inscrito, o polígono fica dentro do círculo. Vamos fazer agora aqui, ó. Polígono com 5 lados. Vou colocar aqui, ó. E vou fazer ele circunscrito agora. Para fazer circunscrito, eu digito C. C, dou um Enter. O raio continua sendo 1000. Vou dar 1000. Olha lá. Então, essa é a única diferença, tá? Inscrito, o desenho, né, o polígono que nós estamos fazendo, ele vai ficar dentro de um círculo de referência. Não necessariamente a gente precisa usar esse círculo, mas é só para mostrar para vocês a diferença de inscrito, que está dentro, e circunscrito, que está fora.
Esse polígono você consegue fazer com quantas arestas forem necessárias, né? 8, 9, 10. Você coloca o valor de arestas, né? Ah, quer fazer um triângulo aqui dentro? Dá para fazer também, tá ok? Então, o polígono é isso daqui. Ah, eu tenho que desenhar um sextavado porque o que eu vou projetar lá eu vou usar, né? Ah, vou fazer um pilar sextavado no projeto lá da minha casa, uma coluna sextavada. Ah, então dá para você projetar ela aqui, né? Ó, vamos lá. Polígono, ó, 6. Vamos fazer uma torre aí sextavada, né? Clico aqui. Vou fazer indiferente daqui, circunscrito ou inscrito, né? Vou colocar lá, ó, 1000. Então, esse é o pilar lá da sua casa, né? Que você está fazendo. Ah, eu quero ver como é que ele vai ficar depois em 3D. Dá para a gente ver? Dá, né? Hoje a gente vai ver um pouco disso daqui também, né? Região. Estico ele, né? Isso daqui mais pro final do curso lá. Quando a gente for montar a nossa peça lá. 4 metros, eu vou pôr 4 metros. Beleza. Como a gente está num plano 2D, eu estou olhando esse pilar por cima, eu não vi diferença nenhuma, né? Mas se a gente for na vista isométrica, ó, aí eu enxergo a minha pilastra lá da peça da casa que eu estou fazendo, né? Das colunas, ok? Então dá para a gente fazer isso daqui, ó, tá? O que eu não criei região e o que eu não quis esticar, fica normal aqui, né? Só o que eu criei aqui como uma peça 3D. Temos. Beleza. Polígono é isso daí. Então, consegue fazer o polígono que quiser. O nome do canal é Descomplica. Aí bota aqui, pá. Aí, vamos lá, ó. Falando sobre A apresentação tá aqui. Então, polígono. Aí tem um quadro. Depois de polígono, tem a edição de polilinha. Bom, vamos lá. Vamos explicar lá, né? Mais para frente a gente vê também isso daí, mas vamos fazer aqui. Quando nós estamos desenhando, eu tenho a opção de fazer linha, como eu expliquei em uma das aulas, eu posso ir fazendo as linhas em qualquer direção, né? Por aqui, ó. Certo? Então, são linhas separadas. Ó, cada uma delas é uma linha. Correto? Mas eu também tenho a opção de criar polilinhas. Vou criando, né? Vou fazer um meio diferente agora aqui. Tá, ó. Diferença entre elas. A linha, eu clico em cima do que eu fiz, ela é individual. A polilinha, ela é uma só. Então, se eu clicar aqui, ó, eu selecionei minha polilinha inteira, tá? Beleza. Quando eu estou fazendo o desenho, eu criei tudo em linha, mas agora eu quero passar para polilinha. Tem como? Tem. Ou você vai em P-Edit, em inglês, ou editar. Não, editar P, editar polilinha. Ok? Em inglês é P-Edit, ó, underline P-Edit. Tá aqui, ó. É a mesma função. Então, selecionar polilinha. Se eu clicar nesse cara aqui, que é uma polilinha, ele vai aceitar numa boa. Cliquei, ele aceitou. Aí ele quer saber, bom, você quer fazer o que com essa polilinha? Você quer fechar, você quer unir, você quer
aumentar a espessura dela, né? Você quer ajustar. Ah, eu quero fechar. Então, o que é, qual é a palavra que comando fechar, né? Eu posso clicar aqui ou digitar a letra F. Olha lá, lá embaixo, né? Ó, fechar. O F é maiúsculo, tá em azul, né? Tá diferenciado. Eu posso digitar o F. Ele já selecionou para mim, tá vendo? Fechar e dou um Enter. Ele fecha minha polilinha, ó. E fechou minha polilinha. Tinha deixado ela aberta, ele fechou. Ah, não quero deixar fechado, não, quero abrir de novo. Sem problema. Editar, Enter. Seleciona a polilinha, né? E agora a gente pede para abrir, ó. Ou digito A ou clica aqui. Abrir. Olha lá, ele já abriu, né? Dá outro Enter, pronto. Tá? Então, assim, quem quer trabalhar com polilinha, vai trabalhar com polilinha. Quem quer trabalhar com linha, trabalha com linha. Tem pessoas que gostam de trabalhar com polilinha, tem pessoas que gostam de trabalhar com linha. Eu não vejo diferença, porque tudo que eu vou fazer, no final, eu crio regiões e consigo estrudar minhas peças, tá? Bom, mas eu falei sobre polilinha, a polilinha está aqui. Isto são linhas, mas eu quero editar como sendo uma polilinha. Então, a gente vai lá, editar, Enter. Na hora que a gente clicar numa dessas linhas aqui, ele não é uma polilinha. Ó, ele não é. Ele está pedindo para eu selecionar uma polilinha. Vamos ver o que ele vai falar para nós. Ó, vou clicar em cima dela. Ele percebeu que não é uma polilinha e ele está mostrando para mim lá. Ó. Você deseja transformá-lo em uma polilinha, né? Sim. Já está selecionado na US lá. Só dá um Enter. Beleza. Ele criou uma polilinha aqui. Tá? Deixa eu... Ó. Isso agora é uma polilinha. Tá? Bom, então... Vamos lá. Eu quero editar essa polilinha aí. Ela é polilinha. Beleza. O que eu quero fazer? Bom, eu quero unir. Por quê? Porque as outras não são. Então, vamos unir. Vou clicar aqui. Clique. Aqui. As outras também, né? Ó. E vou dar um Enter. E agora? O que eu quero fazer? Ah, quero fechar esse desenho também? Posso fechar. Olha lá, ele fechou. Dou um Enter. Tá? E tudo virou uma polilinha. Ok? Então, esse é o comando de editar aqui, polilinha. Vamos lá. Vamos voltar para a apresentação. Então, edição. Outra função que o Pedit faz é transformar o desenho que você fez, né, em superfícies com arcos. Então, ele pega o esquema da polilinha que você criou e arredonda ela, tá? Vamos ver como é que fica isso lá. Essa linha que a gente fez aqui, ó, né? Vamos arredondar ela. Vamos ver lá, ó. Permite o alisamento de curvas. Então, nós vamos... Spline, S. Nós vamos digitar S. Cadê eu? Achei. Deixa eu ver, tem alguém aqui. Caso alguém no grupo lá fale que não está conseguindo entrar, vocês me dão um toque, ok? Como eu falei, eu empolgo aqui, esqueço de olhar lá para ver se alguém ficou para trás lá. Então, vamos lá. Editar, Enter.
Vou selecionar a polilinha e vou selecionar o spline aqui, ó. Olha lá, ó. Ele arredondou aquela minha linha toda, né? Ficou bem feinho aqui, hein? Mas ele arredonda os cantos vivos, ok? Deixa eu voltar para deixar ele... Ó como é que era, né? Ó o que que ele faz. Ó. É. Que mais? Vamos lá. Então eu consigo, né, pegar linhas retas e criar curvas usando o comando edit. Região boundary. Essa região aqui, ela é mais utilizada, no caso aqui, para fazer achuras, né? Eu uso região para selecionar minhas peças e para fazer achuras, vocês vão ver ao longo do curso que existem outros métodos também, tá? Mas vamos lá, vamos usar essa região aqui, ó. Algumas vezes, quando você vai utilizar o AutoCAD, ele não seleciona a mesma função, mesmo por conta disso, né? Eu estou usando em AutoCAD, em português, vocês estão usando em inglês. Na dúvida, é só você utilizar a função que você está lendo, que você quer aprender. No caso aí, ó, ele está querendo dizer lá é esta função aqui, ó, boundary. Né, ó, vamos parar aqui, ele vai explicar para nós, ó. Cria uma região ou polilinha a partir de uma área delimitada. O ponto interno especificado usa os objetos circundantes para criar uma região ou polilinha separada. Tá vendo? É isso que ele vai fazer, né? Ele vai criar uma região separada. Tá. Você pode trabalhar, né, ó, com regiões ou com polilinhas. Tanto faz. Vamos pôr uma região aqui, ó. Ok. Essa é uma região. Clico dentro dela. Olha lá, ó, ele selecionou a minha região. Então, vamos supor que isso daqui é o desenho de um terreno, né? Tá legal. Selecionei dentro do meu terreno. Você dá um Enter. E aí, ele diz que criou uma região para nós. Então, isso daqui deixou de ser uma polilinha e passou a ser uma região. Se eu botar o mouse aqui, olha lá, região. Tá? E aí, dentro desta região, a gente consegue fazer achuras. Por exemplo, né? Deixa eu vir aqui, ó. Achura, ó. Cliquei em achura. Está selecionado para mim sólido aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes agora em achura, porque nós vamos ver depois, tá? Então, clico aqui dentro. Ele pinta a minha região. Ok? A minha região tá pintada. Dentro daquela boundary também dá para fazer isso, né? Deixa eu apagar aqui a minha camada, deixa eu ir lá, né? Ó. Oi, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ué, boundary, tá certo. Eu não gosto muito de trabalhar com esta região. Gosto de trabalhar com a outra, mas a gente vai aprender as duas. Cadê eu? Tô aqui no AutoCAD. Né? Ah, underline, boundary. Tá lá. Né? Olha lá.
Selecionar pontos. Da mesma forma que eu fiz lá, né? Eu posso fazer por aqui, ó. Clica dentro da área selecionada, dá um Enter. E aí, se você quiser preencher, a gente preenche. Ok? Se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai falar que é uma região. Aí. Pronto. Criamos regiões. Vamos lá. Cadê eu? Tô aqui. Essa função aqui, a gente já viu, né? Apagar. Mas a hora que a gente voltar lá, a gente faz ela também. Função erase em inglês ou apagar, que é a borrachinha que está lá na nossa área de trabalho. Modify em inglês ou português modificar, tá ok? Undo é a função desfazer. A gente está criando linhas. A última que eu fiz, pô, tá errada. Ao invés de eu sair, dar um Ctrl Z e perder tudo que eu fiz, eu apenas dou um desfazer. Você vai digitar U, se você estiver trabalhando com AutoCAD em inglês, ou vai digitar o D, se você estiver trabalhando com AutoCAD em português, né? Da mesma forma, você desfez e, pô, não, esse estava certo, você pode refazer, ok? E o mover, que a gente também já viu na aula passada, mas vamos treinar esses caras aqui lá. Então, por exemplo, né? Estou fazendo linhas no meu desenho, beleza, fui lá, aí a última aqui eu fiz errada. Se você der um ESC e um Ctrl Z, ó, vou dar um ESC e um Ctrl Z, ele vai apagar tudo isso que eu fiz, não só a última. Ó, Ctrl Z, apagou tudo, né? Então, no caso de vocês estarem desenhando, né, você queria fazer todo um contorno aqui das nossas peças, e uma linha você errou e atravessou, você não precisa, né? É só você digitar o D e dar um Enter. Ele vai desfazer. Olha lá, desfez. E aí eu posso continuar. Aqui. Ainda na sequência, né? Se você quiser fechar, é só dar um F e ele vai fechar esse desenho. F, Enter. Fechou. Ok? Qual que era o outro lá? Era mover. Então, mover. Eu quero movimentar esse polígono aqui, né? Quero colocar ele mais para cima. Então, eu vou lá em mover. Clique em mover, põe o mouse dentro da tela, ele pergunta qual que é o objeto que você quer mover. Eu quero mover esse polígono. Então, eu seleciono ele, pode ver que ele já ficou até meio azulzinho, né? Dou um Enter. E ele pede, você quer mover ele através de um ponto base ou deslocamento? Deslocamento, você digita D e fala qual é a distância que você quer movimentar. Mas também dá por aqui, né? Ó, eu pego um ponto base, tá? E levo para onde eu quero. Quero vir aqui. Então, clico. Ele movimentou o meu polígono daqui para cá. Então, mover é fácil. Tá em inglês, underline, né? Ó, move. Em inglês é move. Vou pegar esse outro polígono aqui. Seleciono ele, que é ele que eu quero movimentar, e dou um Enter. E aí pego qualquer ponto dele e movimento ele. Vocês vão ver que quando ele pede um ponto base para movimentação, quando a gente está montando uma peça, montando um desenho, nós vamos precisar de pontos que coincidam na montagem. Eu sempre falo do Lego,
Porque, na verdade, o AutoCAD, depois que a gente está com as peças prontas, ele é um Lego, a gente vai montando. Nós vamos desenhar várias peças para criar uma. E aí, a gente vai movimentando até montar a peça final que a gente quer. Tá? Então, o comando mover é este daqui. E o outro era refazer, né? Refazer. Digitar número de ações, uma. Eu quero só voltar uma. No enter. Número de ações, ele não tem nada a refazer. Ah, porque eu já saí dele na hora que a gente estava desenhando. Espera lá, deixa eu... Isso. Mas eu acho que tinha outro lá também, deixa eu ver aqui. Que é o refazer, né? Ah, tem que estar, como eu falei, tem que estar logo depois que a gente está usando, né? Ó. Vamos fazer. Mas um do redo, mover. Qual seria o outro? Mover, tá aqui, que ele explica como mover um desenho. Copiar. Vamos lá. Então, vamos fazer e refazer. Então, tá ficando um balaio de gato aí, mas... Então, vamos lá. Estou fazendo. Fiz meu desenho. Né? Passei. Aí você, pô, acho que eu errei. Então, dá um desfazer de Enter. Né? Ah, não é. Refazer ele não vai querer. Desfazer, na mesma coisa. Vamos fazer. Desfez outra. Não, ele não está fazendo undo underline R. Olha, o refazer nessa função 2020 não está funcionando. Porque eu ainda estou habilitado. Se eu der um desfazer, ele vai desfazer mais um. Olha lá, desfez mais um. Ele não tem habilitado o refazer, tá? Você pode até ver aqui, ó. Sair ou desfazer. Então, essa função já está fora do 2020. Vamos lá. O outro era copiar. Então, copiar eu posso vir aqui na função, né? Ó, dentro de modificar. Selecionar a função copiar. E aí, ele me pergunta, quais são os objetos que eu quero copiar? Então, esse cara aqui, tem mais algum? Se tiver mais algum, você seleciona. Se não tiver, só dá um Enter. E a mesma coisa, né? Ó. Especificar um ponto base. Eu vou pegar um ponto qualquer aqui. E vou movimentá-lo. Como eu selecionei os dois, a distância entre os dois vai ser mantida. E eu vou movimentar os dois ao mesmo tempo. Fiz aqui. Agora eu quero fazer outro aqui. Beleza. Acabou? Não tem mais? ESC. Tá? Então, o copiar, simples. Copiar, Enter, seleciona o objeto que você quer copiar, dá um Enter de novo, seleciona a base que você vai usar, né, o ponto base que você quer como referência, e movimenta ele. Quantas vezes você quiser. Acabou, ESC. Então, mover, copiar, bem tranquilo. Ah, tinha um apagar aqui também, né? Olha lá, apagar, a borrachinha. Bom, eu quero apagar alguma coisa que eu fiz que eu acho que está errado. Você clica na borrachinha, né? E ele pergunta, selecionar objeto. Na hora que eu selecionar, eu vou selecionar os que estão fora da nossa área aqui, ó. Esses dois que estão fora. Clico nele e dou um Enter. Apagou. Ou,
seleciono o objeto que eu quero apagar e dou um delete. Os dois funcionam, né? Em inglês, erase, né? E-R-A-S-E, erase. Então, você apaga. Vamos lá, vamos lá. Copiar. Escala. Deixa eu ver se tem outro. Rotacionar. Então, escala e rotacionar. A escala eu até mostrei para vocês, né? Na semana passada, quando eu coloquei um desenho que a gente iria copiar, né? Que nós iríamos fazer lá. Então, vamos lá. Primeiro, escala. Você digita escala, dá um Enter, seleciona o objeto que você quer trabalhar com a escala. Selecionou o objeto, vai ser sempre assim. Quando você quer aplicar alguma função de modificação, você vai clicar na função, ele vai pedir para você selecionar o objeto que você quer modificar. Você seleciona e dá Enter, ó. Dei Enter. Agora ele quer um ponto base, porque a partir dali ele vai começar a trabalhar com a escala. Então, eu vou clicar no cantinho aqui desse polígono, né? Beleza. Quando eu arrasto o mouse, ó, ele vai ampliando. Se você não tem uma escala fixa, você quer simplesmente aumentar esse desenho sem valores, é só você puxar o mouse que ele amplia, tá? Para qualquer um dos dois lados, ó, só afastar. Mas você você quer ampliar esse desenho aqui em 2 vezes, você quer dobrar ele de tamanho. Bom, se é para dobrar, você tem que multiplicar por 2. Então, você vai digitar 2 e vai dar um Enter. Ele vai dobrar o tamanho do objeto. Dobrou. Certo? Ah, não, confundi. Vou voltar ao normal. Então, você vai lá, escala, Enter, seleciona o objeto, dá outro Enter, escolhe um lugar do desenho para você usar como ponto base, e aí agora eu quero diminuir. Bom, se eu quero diminuir isso daqui pela metade, eu tenho que colocar uma escala de 0,5. Lembrando que no CAD não é vírgula, né? É ponto. Então você vai colocar lá 0,5 e vai dar um Enter. Ele vai diminuir esse desenho pela metade. Ok? Então, escala é isso daí. E qual que era o outro? Escala. Deixa eu ver rapidinho aqui. Rotacionar. Ah, tá. Legal. Então, vamos lá. Vamos rotacionar. Eu saio do CAD e não sei se vocês estão vendo, por isso que eu saio toda hora e volto, viu? Bom, então vamos rotacionar, né? Um rotacionar lá também na modificar, né? Na aba de modificar, você tem a função lá, clica, ele vai pedir, ó, sempre assim, selecionar o objeto. Vamos rotacionar esse cara aqui, que ele é grande, dá para ver ele rotacionando, né? Então eu clico nele, dou um Enter, selecionei já, Enter, aí especificar ponto base, sempre. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Peguei. Agora, ó, eu posso rodar ele como eu quiser, no ângulo que eu quiser. Lembrando que o CAD, né, ó, a referência dele, ó, começa aqui, gira no sentido anti-horário a angulação. Então, se eu quiser que ele venha para baixo, eu tenho que colocar 90. Vamos colocar aqui, ó, 45. Ele vai ficar mais ou menos aqui, assim, 45, né? E dou um Enter.
Ele modificou. Ele rodou. Certo? Não, eu quero rodar ele para cá. Então, vamos rotacionar ele. Ó. Rotacionar. Não, não é 3D, não. Rotacionar. Não é 3D. É aqui. Vamos ver o que ele está falando aqui. Clico nele. Dou um Enter. Ah, é porque já tinha um embaixo do outro ali, viu? Tinha dois, por isso que ficou os dois aí, ó. Vou pegar esse cara aqui e agora eu quero rotacionar ele ao contrário. Então, 270 para ele ficar aqui embaixo. E ele tá lá, ó. Tá aqui, ó. Existe o rotacionar, né, 2D, que é esse que nós estamos usando, e existe o rotacionar 3D. 3D, quando nós estivermos trabalhando com 3D, aí nós vamos aprender a rotacionar com 3D. Porque aqui a gente vai rotacionar ele só em X e Y. Lá no 3D a gente consegue rodar ele nos 3 eixos. Então vamos lá. Rotacionar, alinhar. Então eu vou de um em um, porque depois eu esqueço que eu li. Autodesk. Alinhar. Beleza. Deixa eu copiar esse cara aqui e vou colocar ele do lado mais limpo aqui da nossa tela aqui, né? Então, vou mover ele, vou pôr ele para cá. Beleza. Aí. Eu fiz o desenho e ele tá na posição errada aqui, né? Ó, essa posição aqui, ela tem que ficar na horizontal. Então, existe a função de alinhar, né? Alinhar, ó. Dá um Enter. Seleciona o objeto que a gente quer alinhar. Dá outro Enter. Aí ele pergunta, especificar o primeiro ponto de origem. Então, esse cara aqui que eu quero alinhar. Então, cliquei. Especificar o mesmo ponto de destino, o primeiro ponto de destino. Eu quero o mesmo ponto, eu quero que ele fique aqui. Cliquei. Especificar o segundo ponto de origem. O segundo ponto é esse. Cliquei. Especificar o ponto de destino. Eu quero que ele venha para a horizontal aqui, né? Ó. Então, eu clico e dou um Enter. Redimensionar objeto com base em pontos de alinhamento? Não. Olha lá. E ele alinhou agora. Tá? Então, não tem problema. Você fez um desenho lá, pô, ele está fora de posição, quero alinhar. Você consegue alinhar. Né? Naquela pergunta que ele fez, você quer redimensionar? Se você quiser redimensionar porque você tem um espaço que aquele objeto teu que você está alinhando tem que ficar dentro daquela área delimitada, aí você pede para sim redimensionar. E aí ele vai redimensionar o teu objeto. Vamos lá, vamos lá. Alinhar, espelho. Função espelho, bom, vamos falar de novo. Já falei na aula passada, mas vamos repetir. Vamos supor que a gente tenha feito um desenho. Fiz um desenho qualquer lá, né? Vou
botar um quadrado aqui para ficar mais facilzinho. Na verdade, vamos fazer um eixo mais ou menos, né? Fica mais legal para vocês verem. Vamos lá. Estou desenhando um cara aqui, ele é um eixo. Essa função eu também vou explicar para vocês depois, né? Aqui. Então vamos supor que você desenhou essa peça, né? Você tem as medidas aqui e você sabe que é uma peça simétrica. O que é uma peça simétrica? Uma peça simétrica é aquela peça que tudo que você tem para baixo da linha de referência dela é igual o que você vai ter para cima, né? Ou seja, todo esse desenho aqui é igualzinho do lado de cima. Então a gente consegue trabalhar com espelho. Eu vou lá, espelhar, vou selecionar, no caso, eu quero espelhar toda a peça, né? Eu seleciono tudo, dou um Enter, e aí ele pede qual é o primeiro ponto da linha de espelhamento. Eu quero espelhar daqui até aqui, ó. Ele já fez lá para mim, ó. A parte de cima. Tá feito o espelhamento. E aí ele pergunta, você quer excluir o objeto de origem? Então, assim, você quer que apaga esse cara de baixo? Se não, é só dar Enter e ele vai ficar lá, ó. Tá aí o nosso objeto. Mas, se você quer apagar, né? Vamos lá. Vou voltar. Vamos fazer de novo, né? Espelhar. Seleciono o objeto. Dou um Enter. Ah, se você quiser fazer daqui até aqui, também dá, ó. A gente espelha. Daqui até aqui. Olha lá. Quer excluir o objeto de origem? Sim. Dá um Enter. Ele joga para cima e apaga o de baixo. Ok? Função espelho. Esticar. Essa função, você fez um desenho e ele ficou pequeno aqui no tamanho. Então, você quer esticar ele. Você vai lá e pede para esticar teu desenho, né? Nem todo desenho ele consegue esticar, ok? Círculo, por exemplo, ele não consegue esticar. Vamos ver, ó, esticar. Vou selecionar aqui, ó, essa parte aqui que eu quero esticar. Então, eu seleciono, ó, clico, não tem mais nada para esticar? Não, dou um Enter. Ponto base, então eu quero esse cara aqui. Clico nele e puxo. Conforme eu vou puxando, ele vai esticando. Se eu tenho já um tamanho pré-estipulado, é só eu digitar o tamanho que eu quero, né? E ele vai esticar para a medida que eu quero. Se não, só clicar, tá? Quando você está fazendo esta função, vamos lá, ó, esticar. Vamos selecionar do lado de cá agora. Aqui, ó.
Ele fala para mim quantos objetos ele encontrou, né? Ó, encontrou 6 objetos. Mas é esse canto que eu quero esticar. Vou dar um Enter e vou pegar o ponto base. Peguei. Tá aqui. Eu quero deslocar ele só 10 milímetros para frente. Aí você digita. 10 vai ser muito pouquinho, ele nem vai andar. Deixa eu pôr. Não, vou pôr 100. E dou um Enter. Ele esticou muito pouquinho. Tá? A gente consegue esticar por aqui. Cadê eu? Sumi, achei. Vamos lá, outra função. Quebrar. Essa função aqui é o seguinte. Naquele mesmo caso, eu fiz a peça, mas eu quero quebrar uma parte dela lá para abrir. Você consegue isso também. É que são funções tão difíceis da gente utilizar, porque existem outros métodos, né, para fazer isso. Mas tudo bem, vamos lá. Olha lá, ele já até fala para nós, ó. Quebra o objeto selecionado em 2 pontos, né? Ó, é possível criar um intervalo entre 2 pontos especificados em um objeto, quebrando em 2. Se os pontos estão fora de um objeto, eles são automaticamente projetados no objeto. Quebrar é usado com frequência para criar espaço para um bloco ou texto. Então, quebrar. Selecionar o objeto. Vamos supor que eu quero quebrar esse cara aqui de baixo. Seleciono nele. Onde eu selecionei, ele já identifica como o primeiro ponto, né? Aí eu quero quebrar até aqui, ó. Eu ponho o mouse um pouco mais para frente e clico, ele vai abrir um buraco ali. Olha lá. Ele abre um buraco naquela linha que a gente estava. Ok? Tá chegando a hora do nosso desenho. Matriz. Matriz é quando você tem um desenho e você quer repetir esses desenhos no seu projeto. Como? Então vamos lá. Existe a matriz, né, polar. Cadê ela? Tá aqui, tá aqui. Eu já estava. Ó. Existe a matriz retangular, a matriz de caminho e a matriz polar. Então, a polar, geralmente, a gente usa para fazer furos de flange, para movimentar esses objetos em círculo, tá? Só que a gente precisa ter um. Vamos desenhar um aqui. Vou fazer um círculo aqui. Aí. Então, vamos lá. Matriz polar. Selecionar o objeto que você quer copiar. É esse círculo aqui. Selecionei ele. Dou um Enter. Especifique o ponto central da matriz, né? Então, qual é o ponto central da matriz? Vamos supor que quero fazer a partir daqui, né? Ó, uma matriz, olha lá. Ele já selecionou para mim e já colocou uma matriz pré-determinada com 6 furos. Mas eu ainda consigo modificar. É só vir aqui na janela que ele abre, ó, porque ele abre uma janela para mim, para que eu possa estar modificando. Então, bom, não são 6 furos, são 10. Aí eu digito 10, dou um tab. Essa matriz tem mais alguma informação para passar? Ele já colocou os 10 furos aqui, tá vendo? Não, não tem mais informação nenhuma. Então você dá um Enter. Enter. Pronto, ele fez uma matriz para mim. Então tá aqui, ó.
Ah, mas e o outro tipo de matriz, né? Então vamos lá. Vamos fazer um desenho de um quadrado. E aí fica diferente. Mas dá para fazer com círculo? Dá também. Aqui, tipo um retângulo, né? Tá aí, ó. Vamos lá, uma matriz agora retangular. Seleciona o objeto. Esse é o cara que eu quero fazer. Selecionei, dou Enter. Beleza. Como eu falei para vocês, ó, ele já tem uma pré-definida aqui, que são 4 colunas, 3 linhas. Não, quero mudar. São 6 colunas e 4 linhas. Então, aí, ó, já está feito. Então, tá aí. Matriz eu uso muito quando eu estou desenhando e tem algum projeto que tem flanges, eu faço matriz para que os furos fiquem sempre na mesma posição do desenho, né? Assim, escalonado, eu nunca utilizei assim, né? Retangular, tá? Professor, Oi? uma dúvida. Quando a gente toca em matriz, que ele pede para selecionar o objeto, eu faço o objeto com ele, eu primeiro preciso fazer, por exemplo, um círculo para depois fazer a matriz dele. Ah, tá. Se você, por exemplo, já tem um círculo, né? Deixa eu te mostrar aqui como é que eu faço, ó. Geralmente, quando eu tenho um flange, eu já sei qual é o diâmetro dele. Então, no meu desenho, eu tenho um círculo já inicial, certo? E eu já tenho um dos furos feito aqui, ó. Né? E aí, a partir do meu círculo inicial, é que eu vou fazer a matriz, ó. Vamos lá. Matriz polar. Seleciona objeto. Eu quero fazer vários furos dentro desse flange aqui, e esse é o raio, né, da furação, ó. Então, esses furinhos, aí eu dou um Enter. Ponto central da matriz. Então, o ponto central da minha matriz é o centro do círculo maior. É aqui, ó. Olha lá. Aí ele já faz para mim. Mas você precisa já ter, você já precisa conhecer a distância de onde eles vão ser feitos, tá? Beleza, entendi. Pode, pode até ser que você não precise desse círculo no teu desenho, mas você vai usar ele como referência. Depois você clica nele e deleta. Agora, se ele for ficar, não tem problema. Geralmente, quando é algum desenho explicativo, você deixa ele e você transforma ele em linha tracejada, tá? Você faz alguma coisa para modificar, para saber que aquilo ali é simplesmente um raio de circunferência de onde você vai fazer teu flange. Aí você determina lá, né? Raio. Você puxa aqui, ó. É que a cota vai estar tão pequenininha que a gente não vai enxergar, né? Mas está aqui a cota. Ok? Ok, valeu, professor. Vamos lá. Matriz. Ah, a matriz polar. E tem a matriz aqui, né, ó, em forma de array. Então, assim, você tem uma linha, tá? Já pré-definida. Você pode fazer furos ao longo desta linha. Vamos lá ver. Então, vamos criar uma polilinha aqui, né? Ó, tal.
Pus aqui, beleza. Vou editar essa polilinha aí. Deixar ela arredondada, né? Spline, beleza, deu uma arredondada aí. Aqui. Então, eu quero fazer círculos ao longo desta linha. Eu tenho que colocar, né, um círculo lá na ponta primeiro. Tá aqui. E eu vou desenhar círculos ao longo dela, né? Então, você vai lá em matriz, né, ó. Tem a retangular, tem a de caminho e tem a polar. Você pega a de caminho e seleciona o objeto que você quer fazer andar pela linha, que é o círculo. Você clica nele, dá um Enter, né? E seleciona a curva. Selecionei a curva. Então, ele já foi colocando lá para mim. É isso que eu quero? É. Dá um Enter. Tá? Então, você consegue colocar... Eu estou colocando círculo por facilidade, mas pode ser qualquer objeto que você tenha desenhado. Ah, você fez um desenho de um carrinho, vai dar uma aula de física para algum aluno lá, você consegue pôr o carrinho no começo aqui da estrada e faz ele percorrer a estrada. Dá. E você consegue colocar ele afastado um pouco da linha, você consegue colocar ele próximo a essa linha, existem várias formas, tá? Cadê eu aqui? Me perdi, achei. Deixa eu só dar uma olhada o que tem pra gente já partir. Acho que já tá acabando já. Matriz. Aparar, que a gente já utilizou. Extend, não. Concordância, não. Chanfrar, cópia, esse já. Dividir, explodir, comprimento, editar polilinha, desenho. Então, vamos rapidinho aqui, ó. Aparar e estender, tá. Concordância e chanfro. Ok, então vamos rapidinho para a gente fazer o nosso desenho. Bom, o aparar nós já vimos, tá? E o estender é o complemento disso daí. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Não, vou usar isso daqui, ó. Vou usar aqui. Aqui é o seguinte, ó, aparar, né? O aparar a gente já viu porque nós utilizamos ele na construção da nossa folha. Aparar é cortar. Então, eu quero cortar a parte desse polígono que ficou para fora aqui. Então, aparar, dou um Enter e venho, ó. Corto, corto, corto. Isto é aparar. Cortei uma parte do desenho que não me interessava. Esse círculo aqui, ó, não tem a parte de cima. Não, beleza. Então, você clica nele, ó, corta. Tá? Ah, essa parte aqui também não tem. Beleza. Só selecionar o que você não quer no desenho e cortar. Estender. É aqui, ó. Embaixo de aparar. Clico. Qual é a diferença de estender e aparar? Estender vai esticar uma linha até uma outra linha que vai delimitar ele. Então, selecionei e dei um Enter. Eu quero que essa linha aqui, ó lá, só de eu posicionar ela já foi para onde ela vai parar. Ó. Ah, mas não é aqui. Então, você continua. Vai clicando. Não é aqui. Você vai lá, ó, tá vendo? Ele vai estendendo a tua linha, ó. Ah, eu cortei o círculo aqui aquela hora, mas não é, ele tem que continuar. Então, você vem nele e clica, ó. Ele estende o círculo também. Vamos lá. Ele não quis aqui, porque... Vamos lá, vamos tentar de novo. Estender. Vai na linha que você quer. Ele pegou fora, tem que ser por aqui. Vamos ampliar.
Ele não está querendo estender porque já tem uma... Ah, atravessou uma linha ali. Mas você consegue estender o teu círculo também, tá? É que ele está selecionando uma parte de baixo. Não está identificando a outra. Ah, ele atravessou aqui, ele saiu lá. Bom, mas tudo bem. Por exemplo, eu quero esticar essa linha até aqui, né? Ó. Estender, clica lá, dá um Enter. Clica aqui. Ele não está achando o lugar onde ele vai encontrar. Ele tem que encontrar aqui, ó. Esse do lado aqui ele já achou. Ó. Se ele não encontrar nenhuma linha, ele não vai esticar, tá? Aqui ele achou, ó. Aparar. O offsetting que a gente já tinha feito. Concordância. E chanfro. Então vamos lá. Concordância e chanfro também é bem facinho. Então eu tenho uma peça qualquer. Né? Deixa eu copiar ela, porque uma eu vou fazer concordância e outra eu vou fazer o chanfro. Então tá aqui, ó. Tenho duas peças. Essa peça, o canto é arredondado. Canto vivo aqui entre as duas linhas, né? Ó, dessa e dessa. O canto é arredondado. Então a gente vai lá, concordância. Tudo que nós estamos conversando hoje está aqui dentro de modificar, tá? Então vou lá, ó. Concordância, chanfro, mesclar. Vamos lá em concordância. Ó, pronto. Geralmente, concordância, a gente sabe qual é o raio que vai arredondar aqui na ponta do meu objeto. Então, a gente digita o R para habilitar valores de raio, né? Ó, tá lá, ó, raio lá embaixo. Digita um R e dou Enter. Beleza. Ele quer saber qual é o valor do raio. Deixa eu colocar um valor de 100. Que tamanho que vai ficar ali, porque eu não sei se vai ficar muito grande ou não. E dou Enter. Aí ele quer saber aonde vai ser o raio. Qual é o primeiro objeto? É essa linha. Qual é a segunda? É essa. Ficou muito pequenininho lá. Vou mostrar para vocês. Tá vendo? Olha que tamanhozinho que ficou. Então vamos aumentar. Vamos lá. Concordância. Quero trabalhar com raio R, Enter. Vamos colocar 500. Enter. Vamos lá ver. Aqui. Aqui. Ficou pequeno ainda. Concordância. R, Enter. Vamos pôr 2000 agora. Pronto. Agora eu quero só ver, hein? Agora vai ter que dar. Clico aqui. Agora melhorou. Olha lá. Ele faz o raio. Concordância. R, Enter. Agora eu vou colocar 5000. Vem aqui embaixo. Olha lá, aumentou. Tá vendo? Ele vai aumentando. Eu coloco o valor do raio que eu quero. O raio está limitado à metade da minha linha. Se eu colocar mais do que a metade, ele não vai aceitar fazer, né? Ok? Aí tem que ser feito de outra forma. Então, vamos lá. Ó. Arredondamento, né? Concordância. Raio Enter. Clico numa linha, clico na outra. Tá aí. Tá? Então, essa é quando eu quero fazer um raio na ponta do meu desenho. Quando eu quero fazer chanfro, é só selecionar o chanfro
né? A diferença do chanfro é que ele vai fazer uma linha reta entre as minhas duas linhas, tá? Geralmente, chanfro, nós trabalhamos com distância, ou seja, distância entre o chanfro aqui, ó, tá? A gente digita D e dá um Enter. Essa distância, ela tem que ser informada em duas vezes. Então, eu vou colocar aqui 5.000 e 5.000 de novo. Tem aqui, clico uma, clico a outra. Ele fez um chanfro reto. Por que eu tenho que informar duas vezes, né? Porque ele quer saber a distância desse cara até aqui e desse cara até aqui. Então, quando a gente informa duas vezes o valor lá, eu estou informando esse valor e esse valor, tá? Então, vamos lá. Chanfro. Distância, a gente já trabalhou. Quero trabalhar com ângulo. Digita o N e dá um Enter. Então, ó, especificar o comprimento do chanfro na primeira linha. Vamos pôr... Tinha colocado 5.000, né? Vou pôr 5.000 e vou dar um Enter. Qual é o ângulo que eu quero desse cara? 45, 30, vamos pôr 30 que é diferente. 30. Primeira linha, vou pôr essa. Segunda linha, essa. Então, ele fez um chanfro diferenciado, né? Se eu coloco 45, ele vai ficar com um chanfro igual. Então, a gente consegue trabalhar com ângulo, com distâncias, né? Que são as mais comuns. Vamos lá, vamos ver o que eu tenho agora. Concordância a gente viu. Aparar, estender, concordância, chanfrar, cópia, offset, dividir no... Explodir. Ó. Explodir. Você tem uma peça feita já. Deixa eu pegar uma... deixa eu criar uma região disso daqui, né? Ó. Região... Então, isso daqui agora é uma região. Tá? É como se fosse uma só. Mas eu quero modificar esse desenho, eu errei um canto aqui, então o que você faz? Você vem em explodir. Você vai quebrar esse objeto, né? Você vai quebrar todas as linhas dele, todas as linhas voltam a ser linhas novamente. Então, você vem aqui, explodir, ele quebrou, voltou. Linha, linha, né? E aí, se você quiser alterar esse cara aqui, você consegue alterar. Então, na verdade, o explodir, quando você já tem um objeto feito e quer modificar. Você recebeu um projeto externo de onde você trabalha e ele está como um bloco, ele está como uma região só. Para que você consiga modificar esses desenhos, você tem que explodir ele, né? Então, você seleciona ele todo e explode, se ele tiver unido, né? Professor, essa função explodir, ela serve também para quando eu tenho polilinhas? Também. Vamos fazer uma aqui, pequenininha, né? Polilinha, explodir, selecionar, explodir. Então tá lá. Minha polilinha foi explodida, todas passaram a ser linha, tá? Então, ele explode, o próprio nome já fala, né? Ele explode tudo, ele volta tudo ao um básico do básico, que é uma linha, um ponto. Bom, então,
Todas as funções de hoje, já revisando algumas, foram colocadas e agora eu quero fazer um desenho com vocês. Dá tempo, nós temos ainda 40 minutos aí para fazer. Dá para fazer até os dois se bobear. Então, o desenho que nós vamos fazer agora é esse cara aqui, ó. Ou esse cara aqui. Ok? Ele tem algumas manhinhas para que a gente possa estar fazendo ele de forma mais simplificada. Então, a gente tem que se atentar sempre às cotas que eu tenho no meu desenho. Ok? Esse daqui eu vou fazer com vocês. E depois eu quero dar um tempo para ver se vocês conseguem fazer pelo menos... Essa é uma peça só, tá? Aqui eu estou olhando a peça de frente. E aqui eu estou olhando a peça de fundo. Não, são duas peças diferentes aqui. São duas peças diferentes. Bom, depois eu dou uma olhada. Ele deve ter um corte aqui que não foi especificado. Esse aqui eu ainda não fiz, esse daqui eu já fiz. Mas a gente faz junto. Vamos lá, vamos fazer esse desenho aqui, ó. Deixa eu copiar ele, Ctrl C. Vou colocar lá no chat. Ctrl V. Ah, mas tem muita gente que não tem acesso ao chat, né? Deixa eu ver se eu consigo mandar ele por e-mail já. Destinatários. Pois eu preciso ver quem não quer frequentar para eu tirar daqui, né? Senão fica recebendo. Mandei por e-mail. Mandei no chat. E se alguém quiser tirar uma foto, né? Eu vou colocar lá no CAD. E aí pode tirar a foto e acompanhar. Cadê ele? Desenho 2. Tá aqui, ó. Então é esse cara aqui que nós vamos fazer, ó. Então você vê que ele tem uma parte aqui que é bem complicada, né, de estar entendendo, saber onde começa um círculo, onde termina. Perdão. Então, vamos lá. Eu vou começar ele por aqui, né, ó. Essa altura da peça, eu começo fazendo ele da forma mais simples, que são linhas retas, e depois eu vou fazendo círculos, ok? Então, por exemplo, eu vou escolher esse cantinho aqui e vou fazer essa linha reta até o final. Bom, quanto mede essa linha reta até o final aqui, ó? Eu venho na cota dela aqui, tá vendo? 75. Então, este valor de 75 mostra a altura dessa minha peça, ó. Daqui até lá em cima, até o máximo da minha peça. É essa cota. Então, é uma linha de 75. Então, eu vou fazer ela aqui, ó. Vou selecionar linha. Vou lá, linha. E vou fazer ela. Eu clico em qualquer lugar aqui, puxo o mouse para cima. Então, vou colocar lá. 75. Enter. Fez aqui. Este comprimento total aqui para a direita, daqui
até o fim, eu não tenho. Mas eu sei que eu tenho um pedaço de 30. Esse pedaço de 30 eu já vou deixar ele pronto. Então, puxo o mouse para a direita, simplesmente puxo ele para a direita e digito o tamanho da linha que eu tenho, ó, 30. Então, vou lá, 30. Enter. Tá aqui, ó, é esse tamanhozinho. Dou um ESC. Por quê? Porque por aqui eu não vou mais conseguir. Eu tenho que partir agora da parte de baixo do meu desenho. Então, eu vou fazer agora a partir da linha de baixo aqui, ó. Eu vou fazer uma linha de 20, depois vou subir uma de 15. Que tá aqui, ó. 20 na horizontal e sobe 15, tá? Poderia estar fazendo um arco aqui, mas eu vou deixar para fazer círculo para usar outras funções com vocês, tá? Então, vamos lá, ó. Linha, né? Eu tô com o meu Snap habilitado, que são as ferramentas de precisão, né? Ó, se eu aproximar o mouse das extremidades, do meio da minha linha, ele identifica. Então, é interessante que esse OSNAP esteja habilitado para que a gente pegue a extremidade exata da peça. Ó. Selecionou, vou clicar. Puxo 20 para a direita e dou Enter. Ponho o mouse agora para cima, posso colocar qualquer altura, porque ele vai respeitar a medida que eu estou passando para ele. A medida que eu passo agora para ele subir é de 15. Dou um Enter. Ó, ele fez lá. Agora eu vou puxar de um canto até o outro do círculo aqui, ó. Se ele está falando para mim que aqui eu tenho um raio de 10, isso é um círculo, diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu tenho 10 daqui até o centro, mais 10 até a extremidade. Então, são 20. Eu puxo o mouse para a direita, digito 20 e dou Enter. Deixa eu colocar. Ih, ele foi fazendo, ó. Então, vamos lá. E eu saí, vou rodar agora, né? Eu prefiro apagar. Delete. Eu fui clicando, tá vendo? Bom, beleza. Deixa eu pôr um pouquinho para cima. Oh, meu Deus. Tá vendo? Tem hora que ele não vai mesmo. Então vai aqui, ó. Ó. Para ficar um pouco longe aqui do... Eu vou descer agora 15 de novo e vou parar aqui de novo. Linha. Vou descer 15. Vou dar um Enter. Show. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma linha com cor diferente para me ajudar na hora de fazer estes raios aqui, ó, raio de 20 e esse raio de 25. Então, eu vou fazer com cores diferentes, porque depois eu vou transformar em linhas de centro aqui. Tá? Então, eu vou lá, ó, já vou pôr até linha de centro, porque depois eu vou deixar elas. Linha, ó. Eu vou puxar uma linha dessa extremidade aqui. Vou colocar qualquer valor para fora aqui. 50, não, 50 com 20. 70. Não, vou puxar qualquer valor, depois eu vou fazendo, ó. Vou puxar aqui um valor qualquer aqui, ó. Pronto. Por quê? Porque eu tenho essas alturas, ó. Eu tenho que fazer uma linha na horizontal a 30 milímetros de distância do chão e uma linha a 55 milímetros de distância do chão. Então, eu venho aqui, ó, subo 30 e dou Enter. Puxo aqui, ó, depois eu vou apagar. Certo?
Essa linha que eu fiz agora vai ser essa linha a 30 milímetros que vai me ajudar a fazer esse desenho aqui, ó. Beleza. Vou fazer outra agora, ó, daqui até aqui. De 30 para 55, eu tenho que subir 25. Então, venho aqui, subo 25 e dou Enter. Mesma coisa, ó, atravesso aqui e clico. Certo. Bom, pelo desenho aqui, ó, pelo desenho, a uma distância de 30, eu vou descer uma linha. Quando ela cruzar com esta de 55, é o centro do meu raio de 25. Essa linha de 30 eu já fiz. Essa daqui é essa minha linha de 30. Então, eu vou fazer uma linha descendo ali, ó. Clico na ponta dela e desço. Pode atravessar. Atravessou. Ok. Então, essa intersecção entre essas duas linhas é o centro do meu raio de 25. Então, eu vou lá, ó, peço para fazer um círculo, clico em círculo, puxo o mouse para dentro da tela e vou lá no cruzamento das duas. Ele vai mostrar para mim um xizinho, tem que pegar o xizinho, senão não vale. Olha lá, o xizinho, que é a intersecção. Clico. Aí eu puxo o meu círculo. O raio dele é 25. Então, eu vou digitar 25 e vou dar um Enter. Pronto. Vocês podem ver que depois do 30, ó, que é esta linha, ainda tem um pouquinho mais para frente. Né, ó, que é esse pedacinho aqui, ó. Então, com a função que a gente aprendeu hoje de estender, né, ó, estender, Enter, Enter. Eu vou lá na minha linha de 30, ponho o mouse lá em cima, ó, e peço para ele esticar a minha linha, porque ela vai parar no círculo. Eu vou lá, cliquei, estendeu. Joia. Então, agora eu já estou começando a acompanhar meu desenho. Meu desenho é esse cara aqui, na hora que chega aqui, ele faz uma curva. Tá, mas já acabou? Não, então eu vou deixar ele e vou fazer o de baixo. Porque o raio de 20 termina no de 25. Então eu preciso dele antes de começar a cortar. Professor, Oi? essa parte do estender teria como o senhor repetir, porque no meu não deu certo, não. Claro, vamos lá. Ctrl Z. Então, se você vier aqui, ó, lá na janela de estender, clicar e puxar o mouse para dentro da tela, você vai dar um Enter só. Enter. E aí você vem aqui, põe o mouse em cima da linha, clica de novo. Só que se você habilita a função digitando, ó, estender, você tem que dar 2 Enters. Um para selecionar a função e um para habilitar ela. São 2. Aí você vai lá e aí ele estica, ó. Vê se você consegue aí. Conseguiu? Ele está falando que não há aresta nessa direção. Eu escrevi, no caso, no comando estender, Ah, e aí eu apertei no Enter e selecionei a linha, né? No caso de 30 isso. milímetros. O círculo está feito. Tá feito. Ele está como linha de centro? Não, tá... Ah, sim, tá com linha de centro. Então, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o círculo que você fez
e vai passar ele para linha normal. Aí você dá um ESC. Aí, tá vendo? Eu passei ele para a linha. Tenta agora. Estender. Pronto, professor, consegui. Deu? Consegui aqui. Deu, sim. Ah, legal. Vai. Isso daí acontece pelo seguinte, quando eu falo que o CAD, né, é um software, ele tem bug? Tem. Pode ser que quando você fez a tua linha com uma linha tracejada, justamente no espaço entre um traço e outro, ele atravessa, né? Então ele não acha nada para... Quando acontecer isso, você transforma a linha para uma linha contínua, que aí ele aceita, tá? Entendi. Bom, Beleza, então beleza. vamos lá, ó. Agora eu tenho que fazer a intersecção do círculo de baixo. A altura já está feita, que é esse cara aqui. Eu preciso agora subir com uma linha a 50 milímetros, ó. Então eu vou lá, linha. Como ela está numa cor diferente, depois vai ficar fácil de eu apagar, tá? Vou clicar aqui, vou puxar o mouse para a direita e vou digitar 50. 50, Enter. E já vou subir até atravessar aqui, ó. Vou subir até lá em cima, depois eu apago. Aí. É isso que eu te falei, tá vendo? Ó? Entre o espaço da linha de centro, ele passa no vazio. Então, se ele não encontra, ele não vai fazer. Bom, agora eu tenho aqui, ó, a intersecção para eu conseguir fazer esse raio de 20. Então, já vou mudar lá, ó, vou colocar a linha normal e vou pedir para fazer outro círculo. Vou aproximar o mouse, vou pôr maior aqui, né? Eu vou aproximar ele até ele achar o X para mim. Perpendicular também dá certo, mas eu gosto quando ele pega a intersecção. Para pegar a intersecção tem que diminuir um pouco aqui. Vamos lá, pega a intersecção. Opa. Vamos, vamos, vamos. Tá vendo como que é difícil quando você tem vários comandos habilitados? Bom, perpendicular vai dar. Peguei. E vou puxar agora, abrir para fazer, ó. Posso até colocar um círculo desse tamanho. Mas a hora que eu digitar o valor do raio lá, R20, né? R20 não, vou só digitar 20, ó. 20. E der Enter, ele vai ficar no tamanho correto, ó. Enter. Olha lá, ele fez, ficou aqui. Bom, agora eu vou começar a dar forma no meu desenho. Eu vou começar a apagar o que não preciso. Então, vou lá, ó. Aparar. Enter. Olhando o desenho, eu não preciso do redondinho aqui em cima. Então, vou lá e apago ele. Dentro do desenho aqui, não preciso também. Vou apagando, ó. Apaguei. Tá vendo? Vou deixar só esse pedacinho e esse de 20 aqui. Então, vamos lá. Aqui, posso apagar. E aqui também. Vou apagar esse cara. E vou parar aqui, porque agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Essa linha, ela tem que sair daqui de baixo e pegar uma tangente desse de raio 20 aqui, ó. Tá vendo? É uma linha tangente, tá? Então, vou apagar a linha que eu fiz para me ajudar aqui, ó. Delete.
vou em linha e vou fazer uma linha, ó, é do canto até a tangente. Então, vou pegar lá, do canto até a tangente. Fiz. Ah, o meu tangente não está habilitado, então vamos habilitar. Põe o mouse no centro da tela, né? Dá um ESC para ele desabilitar tudo. Digita OS de OSNAP. Dá um Enter. Vai abrir a nossa janela de ferramentas de precisão. O tangente está aqui, ó. É só habilitar ele, ó. Habilita o tangente e dá um OK. Aí ele vai pegar a tangência da linha. Certo? Bom, agora eu vou apagar até aqui no cantinho, ó. Amplio para ficar fácil de eu enxergar, ó. E vou lá, aparar, puxo o mouse para dentro da tela e dou um Enter. E venho apagando o que não me serve. Aqui, pronto. Agora tem uma pontinha mais aqui, né? Ó, aqui, ó. Apaguei. Parece um B, né? Ou tá parecendo eu com a barriga aqui, ó. Eu tô com a barriga mais ou menos desse jeito, assim. Credo. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer esse círculo aqui, ó, com raio 10. Eu tenho o centro dele. O centro dele é o centro desta linha aqui, ó. Então, vou lá. Círculo. Aproximo aqui, ó. Pego o centro dele e abro o círculo. Ele quer saber o raio. O raio é 10. Digito 10. Dou Enter. Fez. É, ó. O que não me serve, eu apago. Aparar. Enter. Apaguei. Pronto. Tá faltando agora. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Tá faltando o arredondamento, né? E depois colocar as cotas. Então vamos lá. O arredondamento nós vimos hoje aqui, ó. Concordância. Concordância, puxa o mouse para dentro da tela. Nós vamos trabalhar com raio, ó. Eu quero fazer esse raio aqui. Então eu digito R e dou um Enter. Qual é o valor do raio? Digito 10 e dou Enter. Pronto. Tenho que clicar nesta linha horizontal e nessa vertical para ele fazer, ó. Clico na horizontal, depois vou na vertical. Clico, ele fez. Tá? Beleza. Bom, essa linha de centro eu vou usar. Então eu vou clicar nela, vou deixar ela aí. Essa linha aqui que está aqui em cima, eu vou diminuir ela. Vou puxar ela lá para baixo, ó. Porque depois eu vou usar essa daqui. Essa daqui também vou deixar, só vou diminuir para ficar mais bonitinho. Opa, diminuir muito, né? Então eu aumento o desenho, para ficar fácil. E aqui eu vou diminuir, ó. Pronto, vamos ver se ficou um tamanho legal. Ficou, deixa eu diminuir mais um pouquinho. Depois eu vou usar elas até para me ajudar na cota. Aí. Esta vai ficar. Esta. Esse cara eu posso apagar. Oh, caramba.
Ctrl V. Tá vendo? Essa é a vantagem, né? Se fosse no papel, tava enrolado. Esta sai. Esta sai. Esse eu vou deixar, vou passar para a linha de centro. Bom, vocês estão vendo que no meu desenho, a linha verde, que é uma linha de centro, ela não está dividida por causa da escala, lembra? Então, eu vou diminuir um pouco da escala da linha. Ó, LT, Scale, dou um Enter. Padrão é 1. Eu vou colocar meio para ver como que vai ficar. 0,5 e vou dar um Enter. Vamos ver lá. Primeiro eu acerto ela, né? Para depois mudar as outras. Ainda ficou muito grande. Eu vou colocar ponto 2. Então vamos lá. LT Scale 0,2. Vamos ver. Aí, agora até que ficou melhorzinho, ó. Aí eu seleciono todas. Essa daqui também é. E coloco lá, centro. Oh, meu Deus, tem que mudar. Tá mais ou menos, né? Vamos ver, aqui tem uma linha no meio aqui de centro, vamos fazer uma. Ó. Aqui. Ali também tem. Aqui em cima, né, ó. Vou puxar lá. É daqui para cima um pouquinho. Amplia o desenho para ficar fácil. Então tá aí, ó. Depois eu ainda vou diminuir mais um pouco essa escala. O desenho em si está pronto. Agora eu tenho que sair puxando as cotas. Vou passar para a camada de trabalho de cota e vou sair puxando as cotas. A primeira aqui de 20, ó. Cota linear, são as retas. Seleciono o primeiro ponto, vou lá no segundo, puxo a cota. Deixa eu puxar aqui, depois eu subo esse desenho. Vou ver se o tamanho tá legal. O tamanho da cota tá legal, tá? Então nós não vamos modificar não. Mais para frente a gente modifica o tamanho dessas cotas aqui, ó. O próximo é esse de 50, ó. Então vou lá, cota linear. Posso pegar o segmento aqui, né, que já está pronto, ó, e vou até o centro do outro cara lá, ó. Aí, ó, 50. Vou puxar o terceiro aqui em cima. 15. Vou puxar o de 30, depois o de 55, depois o de 75 aqui fora, ó. Da base, né? Só que eu vou pegar aqui fora, porque senão ele vai atravessar lá em cima. Depois eu explico para vocês. Daqui até aqui, ó. 30.
Ô, professor, a Oi. cota quanto? É de 1 para quanto? Qual? A cota é de 1 para 20, 1 para 100? Que eu coloquei aqui ficou muito grande. Não, eu não tô. A minha já estava nesse tamanho. Mas a gente vê se eu der 2 cliques aqui, ó. Você pode alterar, né, este texto ou alterar a própria cota. Para modificar a própria cota, a gente tem que modificar aqui, ó. Modificar. Cadê cota aqui? Cadê? Escala, esticar, operações. Objeto. Aqui, ó. Modificar objeto. Texto. Aí você vem em editar. Aí você vai clicar aqui, ó. E muda. Tá Por bom. exemplo. O meu tá 2,5. 2,5. Se eu selecionar aqui e colocar 3, ele vai aumentar um pouquinho. Quer ver? Ó? 3. Olha lá, ele aumentou pouca coisa. Tá? Existe essa possibilidade de você alterar 1 a 1, mas depois eu vou explicar a vocês como que a gente faz para já deixar isso tudo alterado. Tá bom. Tá? Bom, vamos lá. Cota, vou pegar esse cara aqui agora. Até aqui. 55 e por último... aqui em cima. 75. Lá em cima, né, tem um de 30 aqui, ó. E, bom, eu acho que linear são só esses. Agora vamos para raio. Todos os outros são raios, né? Então vamos lá. Cota, raio. Aí eu venho clicando aqui, ó. Raio de 20. Raio 25. Raio 10. Acho que acabou, né? Acabou. Então, esse é nosso desenho. Vou apagar esse cara aqui agora, porque eu quero jogar ele lá na nossa folha. Pronto. Então, ó, em modelo, zoom, vou ver se não tem mais nada perdido aqui, né? EST, não, tá só meu desenho mesmo. Eu vou lá na folha 4, ó. Folha 4. Vou modificar minha legenda. Esse desenho aqui, por coincidência, também é um desenho C, mas é um desenho C da data de hoje. Desenho C. A data hoje é dia 31. Então, dou 2 cliques no texto, né? E altero lá, ó, 31. Fiz numa escala 1 para 1, folha 4. Beleza. Zoom e ST. Aí. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aquele desenho para esta minha folha. Tá? Então, como eu falei, eu tenho que abrir uma janela para que o CAD entenda que o que eu fiz lá em modelo venha como um projeto para mim aqui na minha folha de desenho. Então,
Essa janela a gente chama de viewport. V-I-E, olha lá, ó, viewports. Clico nele. Eu vou trabalhar com uma janela única, porque eu só vou levar um desenho de cada vez, né? Então eu clico aqui, ó, em único. Tem alguns CADs, por exemplo, 2012, se eu não me engano, que nem abre isso daqui, tá? Ele já vai direto para essa parte aqui, quando eu dou OK, ó. Então, para quem abrir, você vai escolher o único e vai dar OK. Mas algumas licenças do CAD, quando você pede para abrir o Viewports, ele já vem direto para cá, ó. Então, é só você selecionar a área de trabalho. A nossa área útil da nossa folha é depois das margens, ó. É esse daqui até a legenda lá, ó. Então, eu clico, pronto. Aí ele vai trazer o nosso desenho para cá. Certo? Se você der 2 cliques fora da folha, fora aqui, ó, tudo que a gente fizer, rodar, tal, é a folha como um todo. Se você der 2 cliques dentro da janela aqui, onde está o desenho, 2 cliques. Tá vendo que ficou até mais grossa a linha da janela? Aí você consegue alterar o desenho aqui dentro, ó. Tá? Ah, errei. Nossa, e agora? Como é que eu faço? Como ele está habilitado aqui dentro, se você der um zoom EST, ele vai ampliar só o que está dentro da área útil. Olha lá, aí ele posiciona de novo o desenho para nós. Dá 2 cliques fora. Beleza. Tá feito aqui. Bom, aí acabou o nosso desenho. O que que eu faço? Eu vou lá em arquivo. Salvar como? Eu tenho a minha pasta, né? Então, deixa eu criar a minha pasta aqui. Onde eu vou criar minha pasta? Aqui em desenho assistido por computador. Deixa eu criar uma pasta aqui. Espelho. Terça. E vou salvar ele, ó. Desenho do dia 31/8/2021. E vou salvar. Certo? E tá pronto. Então, nosso primeiro desenho completo dentro de uma folha A4. Eu estava pensando aqui agora. Eu não posso criar páginas aqui dentro do Teams, porque tem aluno que não vai conseguir acessar. Então, eu acho melhor os alunos me mandarem por e-mail, porque aí eu vou pegando e vou jogando nas pastas de vocês. Eu crio pasta de vocês aqui para mim, e aí a hora que vocês forem mandando os desenhos, eu vou guardando lá. Isso, vai ter que ser, porque eu esqueci. Nem todos têm acesso, né, ao Teams. Bom, pessoal, então, por hoje